Hoje, aqui no podcast Direito Fácil, eu tenho um enorme prazer de trazer uma profissional que eu admiro muito para conversar com vocês, para trazer diversas dicas práticas importantes para o dia a dia, de coisas que a gente tem que saber para o futuro, para uma vida, até para contar para quem precisa, para compartilhar. E a gente vai falar aqui sobre a história de Anita Harley, que virou até uma série e que vocês devem estar sabendo. A gente vai falar tudo aqui, o que ela podia ter feito para evitar o que está acontecendo hoje na vida dela e para conversar com a gente, trazer muitas dicas e explicar de forma prática, de forma real. Eu trouxe a doutora Fernanda de Freitas Leitão. Ela é tabeliando 15º ofício de notas do Rio de Janeiro desde 1998, pioneira na formalização de escrituras homoafetivas e poliafetivas e na digitalização notarial. Criou o primeiro blockchain notarial do país em parceria com a IBM e transformou o Cartório 15 em referência de inovação e tecnologia. Foi procuradora-geral, atua como educadora, palestrante e autora jurídica e é referência em inovação e práticas ESG. Hoje eu estou aqui com a doutora Fernanda. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. É um prazer enorme tê-la aqui comigo para conversar um pouquinho. Obrigada, Alice. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para falar sobre esses temas que eu acho, né, que eu reputo que são tão importantes para a vida de todo mundo. Sim, e para quem não conhece, gente, a doutora Fernanda tem o maior cartório, não um dos maiores cartórios do Rio de Janeiro, né? É. Então, tá muito tempo já nessa área e leva muita informação, né, do extrajudicial. Eu sei que eu já tive em várias palestras, já estive palestrando, né, já tive em mesa. E você é uma ativista, né, Fernanda, assim, que veste essa bandeira e corre atrás, e vai atrás, vai na corregedoria e faz pedido, e enfrenta. Não, gente, vamos lá, vamos fazer, isso tem que poder. E é tão importante, né? É tão importante e é tão simples. Não, as coisas, se as pessoas, é seguro, é rápido, o custo é baixo. Então você tem vários instrumentos hoje à disposição que, infelizmente, nem todo mundo conhece esses instrumentos. Sim, é muito importante estar divulgando, né, Fernanda? Porque o judiciário não dá mais conta, né? E até quando eu vou falar rapidamente, a gente quando fala o problema do poder judiciário aqui no Brasil, é um problema de escala mundial. Assim. Porque é que a gente vê o tempo todo, né? Os direitos, eles se multiplicam. Cada hora é um direito novo que a gente se depara. Sim. Direito ao desenvolvimento, direito à informação, direito de dados, direito ao esquecimento. Agora tem direito até a ser feliz. Direito a ser feliz, tem direito de poder morrer daqui a pouco, né? Quero falar também um pouco sobre isso. Sim. Então, esses direitos se multiplicam, a população aumenta e os números de magistrados continuam o mesmo, não muda muito. Então, sem contar que o judiciário está cada vez mais caro, o acesso também não é tão simples, e aí acaba que tem a demora também. Às vezes a pessoa quer uma resposta rápida para resolver um inventário, um divórcio, fazer uma doação, enfim, resolver a vida, e é tão mais prático, né? Agora eu quero só, antes da gente falar da Anita Harley, que aqui vai ser o nosso tema, eu quero saber o que são, que você é referência em inovação e práticas ESG. Explica um pouquinho para mim o que é isso. Na verdade, eu comecei lá atrás, muito antes de se falar em ESG, né, que é ESG, em inglês. Ambiental, social e de governança. Legal. Environmental, Social e Governance. Eu comecei lá atrás com a ISO 14000, que é a ISO do meio ambiente. Sim. Quando você fala em práticas ESG, Environmental, meio ambiente, você social, são práticas inclusivas em relação às pessoas, a contratação de mulheres, de pessoas com deficiência, pessoas acima de 50, pessoas abaixo o jovem aprendiz. Sim, o jovem aprendiz. Então, o movimento de inclusão. E o governance está alinhado com as melhores práticas de compliance. Então, o que hoje, o que se fala? Que toda empresa, além dela ter que, óbvio, se eu sou um cartório, eu tenho que praticar os meus atos notariais. Sim. Se eu vendo lâmpada, o meu negócio é vender lâmpada, tem que fazer lucro. Sim. Mas, além disso, eu tenho que causar um impacto positivo na sociedade. Seja da forma ambiental, seja no social, seja na governança.
o melhor que seja tudo. Sim, sim, com certeza. E eu acho importante, até porque a população, acho que durante muitos anos, teve, assim, digamos assim, um ranço de cartório, dessa coisa do judiciário, dessa burocracia que a gente fala, né? Uhum. E assim, e é muito importante, eu acho que tenha um lugar. Hoje em dia, eu acho que isso já caiu por terra. Primeiro, porque as pessoas estão vendo que o cartório é a solução, entendem que aquilo ali é uma delegação do Estado, então assim, o Estado não dá conta, então ele delega aquilo ali, e óbvio, antes que as pessoas pensem, né, que o dinheiro vai para o cartório, né, acho que a maior parte até vai para o Estado, não é Sim. para o cartório, mas enfim. Mas é importante ter esse acolhimento para a pessoa chega ali, imagina, no momento de dor, de fazer um divórcio, um momento de fazer um inventário, um momento difícil, ou então numa outra questão, de repente, um momento feliz também, de um nascimento de um filho, de um casamento, quando é registro civil. Então, assim, mas são todos os atos, é tudo que mexe com a vida da pessoa. Não é. Claro, também tem a questão de comprar um apartamento, etc. Mas até isso é a vida da pessoa. Sim. Imagina, isso é o sonho da pessoa. Às vezes ter um imóvel, ter algum. Então, assim, tudo envolve aquilo ali. Né? Então, assim, você ter um ambiente bacana, acolhedor, com funcionários que vão te receber, isso eu acho que é, assim, fundamental. E eu vou te falar, eu já tive vários clientes no meu escritório que exigiram, que falaram, não, eu quero fazer essa escritura no 15º e quero que seja com um escrivão tal, que ainda fala os Espetáculo. nomes, E aí eu vou falar, aí às vezes eu não conheço, né, porque é um cartório muito grande, eu falo, não, então me dá o telefone, que eu vou entrar em contato para Sim, para dar poder prosseguimento. dar prosseguimento. E eu acho ótimo, que eu acabo conhecendo mais um. Mas assim, como é bacana isso, né? Você vê, cria um vínculo das pessoas trazerem isso para o advogado até, né? Isso é muito bacana. Eu lembro, quando eu comecei em cartório, já tem bastante tempo, Sim. a visão que os advogados tinham, que a sociedade tinha do cartório, era muito ruim. E eu até entendo porque a gente praticamente só fazia escritura de compra e venda, quando a pessoa era obrigada a ir no cartório fazer um reconhecimento de firma, autenticar um documento. Então ela ia com um mau humor incrível. Então, a partir de 2007, quando foi publicada aquela lei que permitiu o inventário, o divórcio, na época a separação no Sim. extrajudicial, eu acho que foi um divisor de águas. E os advogados passaram a entender que, como você falou, é a solução. Aqui não é um problema, aqui é a solução. Tudo que eu puder resolver aqui, eu vou resolver aqui. Então, mudou esse mood, né, em relação ao cartório e advogado. Eu acho que o único que ainda não mudou de entendimento são as mídias. Não, olha, eu vou te falar. Quando... Mas é por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui, eu trago aqui pessoas de diversos ramos do direito, mas eu falo muito do extrajudicial. Primeiro, porque eu sou uma defensora ferrenha. Segundo, porque eu trabalho com isso, eu já não faço mais litigioso no meu escritório. Eu tenho parceiros que fazem, mas quando chega litigioso eu nem pego. Eu só faço consensual. E nessa área de internacional que eu atuo fortemente, 95% é extrajudicial. É tudo resolvido em cartório. E você resolve tudo rápido, de forma maravilhoso. eficiente, um valor que é tabelado. Sim. E você também chamou atenção para esse outro ponto. Qual é a grande vantagem? Que o valor é tabelado. Sim. A tabela vem do Poder Judiciário. Então, se você for no meu cartório, em qualquer outro cartório, tem que ser o mesmo preço. E 47%, não, agora aumentou um pouco, eu vou dizer 50% do preço dos emolumentos são repasses. Sim. São repasses. Então, vai para o Tribunal de Justiça, vai para a PGE, vai para a Defensoria, vai agora para o TCE, a LERJ, enfim, tem várias pessoas... É um penduricalho sem fim, né? São vários entes que recebem aqueles emolumentos. Sim. Então, isso, de alguma forma, está revertendo em prol da sociedade. Da sociedade como um todo. Sim, claro. Então, isso é muito importante que se fale, que as pessoas veem aquele número. Eu falei, esse número não é esse número. Não é real. Esse claro. número não é real. Sim, até porque toda despesa para ter os funcionários, a estrutura toda é do tabelião, Exato. não é do Estado. Então, desse 50% que você tem das custas, sobrou 50%. Você tem que pagar teu custo operacional, sim, claro. Aluguel, tudo, INSS, FGTS, para o empregado. O que sobrar, você ainda paga o imposto de renda, que é 27,5%. Então,
Claro, é um valor muito menor que realmente fica. Sim. Mas eu não estou reclamando, não. Não, Só estou claro. querendo Não, porque esclarecer. olha só, eu acho que informação é tudo. A gente tem que É, saber. Se é. você quer julgar que acha certo ou acha errado, tudo bem, mas julga sabendo, né? Julga Exatamente. entendendo. Não são aqueles números. Aqueles números são números brutos. Não, a pessoa quer julgar, julga, mas pelo menos sabendo a realidade, né? O que é. E eu queria, vamos trazer aqui pro pessoal, eu gostei muito, que ela mesma me trouxe essa ideia e falou, Alice, vamos falar da Anita Harley, que tá todo mundo, mídia, rede social, tá todo mundo falando, foi feita uma série, né? E eu vou, para quem não sabe, quem é ou não lembra, Anita Harley, ela é a principal acionista das Pernambucanas, patrimônio estimado hoje em 2 bilhões de reais, e ela está em coma desde 2016, após um AVC. Bem, hoje tem uma discussão na justiça, e aí eu vou dar só um resuminho São aqui. várias discussões. Mas eu vou dar um resuminho da principal, assim, depois você até me corrige se não foi isso, que isso eu peguei na internet, né? Primeiro, uma mulher obteve o reconhecimento de união estável. Perfeito. Segundo, o filho dessa mulher foi reconhecido como filho socioafetivo, certo? Ambos passam a ter direito patrimonial e sucessório. Agora, o problema central. Só que tem outras pessoas discutindo que tinha união estável com ela, enfim, aí virou uma sopa, né? Igual eu falo, igual o inventário do Gugu Liberato, que cada hora aparece um diferente. Até eu tô pensando em me habilitar. Exatamente. Porque, olha... Vai sobrar algum. Enfim. Vamos lá, o problema central, gente, pra gente entender. Outras pessoas estão ligando esse vínculo. Ela está viva, porque ela está em coma, e não pode confirmar, negar ou organizar o próprio patrimônio. Então, você vê uma mulher tão rica, tão bem instruída de advogados, com certeza, uma mulher para ter um patrimônio de 2 bilhões de reais. Ela é bem assessorada. Bem assessorada, minimamente bem assessorada. Como que chegou a isso sem ter um planejamento patrimonial, Fernanda? Conta aqui, o que você acha? Alice, eu participo muito, né, de congressos e seminários sobre planejamento sucessório. Sim. E a primeira coisa que eu falo que não é planejamento sucessório, planejamento de vida. Sim. Então, sucessório sim, mas você tem que planejar a vida, exatamente o que aconteceu com ela. Porque ela não morreu, né, gente? Porque ela não claro, ela está morreu, viva. então não existe sucessão. Então as pessoas estão brigando nesse caso para administrar o patrimônio dela. E a qualquer momento ela pode voltar normalmente. Exatamente. Ela já está há bastante tempo, já está acho que quase desde 10 2000 anos. Já tem 10 anos. Vai né? fazer 10 anos em novembro agora, desse ano. É. Então, a questão toda é que a Anita, ela passou mal, e quando ela passou mal, ela foi atendida por um bombeiro que era o guarda-costa dela, que ficava na casa dela. Ok. Ela se contratava... Ou seja, ela já... Eu assisti a série, né? Ela, em diversos momentos, ela aparece de cadeira de roda. Então ela já tinha uma saúde debilitada. Eu acredito que sim. Ali na série não se fala nisso, mas eu acredito que ela já estava vindo com uma série de problemas de saúde. Ok. E passa mal um dia, entra em coma está. E aí, o que é o bizarro, né? Esse caso dela é uma pós-graduação em direito... de planejamento patrimonial e sucessório. Patrimonial, de vida e sucessório. Então, o que aconteceu? Ela fez um documento particular para a secretária, que está na empresa desde 1966, que foi da mãe dela, E, nesse documento, ela pede para que essa secretária seja a pessoa responsável por ela para questões médicas, dando assim, o documento é porque o documento não é muito claro. Sim, e é particular, né, E Fernanda? A gente sabe que na hora que dá um rolo dessa magnitude, digamos assim... É impensável. É impensável de se fazer um documento particular. Porque aqui, eu só fazendo um parênteses, quando você pratica um ato público, você vai no tabelião, quando ele faz uma escritura, ele faz um verdadeiro compliance daquele ato. Ele vê se você é capaz, se você é a parte legítima, se a tua manifestação de vontade está de acordo com o que você quer.
Se Então, você tá bem, se você tá são, se tá tudo bem, né? exato. E ainda é filmado hoje em dia, né? Ainda é filmado. Todos esses ajustes, É. todas essas verificações são feitas no ato público. Sim. Então, você tem a certificação da pessoa, da capacidade, da data. Então, Tem segurança, né? então, esse documento, onde ela nomeia essa Secretário. Cristine, que é a secretária, que também depois veio a querer se habilitar como companheira dela. Mentira. Exato. Eu falei, eu acho que tem tanta gente que tentou É se tão habilitar. confuso, exato. É tipo o Gugu Liberato, eu acho que agora tá na moda. E aí a Cristine, a princípio, essa curatela foi concedida para a Cristine e Sim, para um outro CEO lá da Pernambucanas. sim. Que hoje a curatela, ela pode ser compartilhada. Então, você pode ter mais de um curador. legal. Então, eu faço diversos documentos no cartório, por exemplo, eu quero que seja meu curador, eu tenho 3 filhos, Sim. para minha curador para cuidar de mim, meu Sim. filho do meio. Eu quero que tome conta da minha parte financeira, o fulano de tal, a fulana de tal. Bacana. Eu nem sabia que podia nomear mais do que um. Mas então você, ao se planejar, você pode nomear Sim. um curador, 2 curadores, você pode. E é algo simples, né, Fernanda? É só entrar Simples. no cartório, Muito no simples. cartório de notas, correto? Exato. E aí pedir para fazer uma escritura, uma nomeação. Uma nomeação para curador. O Código Civil, ele traz lá a ordem, né? Se você é casado ou tem uma união estável, primeiro vai ser o companheiro, o cônjuge, na falta, os pais, na falta dos pais, os descendentes. Sim. Só que é uma ordem que não precisa ser ao pé da letra. Claro. Você pode querer nomear outra pessoa que não aquela que esteja na lei. Sim. Agora, também lembrando que esse documento que é feito em cartório, isso é importante que se fale, ele existe e ele é válido, mas ele só será eficaz Depois da justiça. se eu me tornar incapaz Ah, sim. e a pessoa com quem eu nomeei, ela tem que fazer esse pedido para o juiz. O juiz tem que homologar esse pedido, que a curatela é judicial. E a verdade é que é mais seguro ainda, né? Mas espera aí, que eu vou Super. dar um intervalo Tá aqui bom. agora pra gente voltar, que tem muita história, inclusive explicar para as pessoas, porque tanta gente não sabe que isso existe, às vezes já tá com pai e mãe em processo de Alzheimer, eu tenho diversos casos de Parkinson, que é importante fazer isso. Mas vamos segurar um pouquinho aqui e a gente já volta no próximo bloco falando sobre a curatela. Vamos voltar aqui para explicar, para a doutora Fernanda continuar explicando para a gente como é que é essa questão da cura, como é que o processo em si, que é importante até para quem tem, às vezes, já pai, mãe, tio, pessoas que já estão em processo de ter alguma questão, de estar mais doente, ou você mesmo, se tem alguma questão, de escolher quem você quer, né? Às vezes a pessoa não tem filhos, a pessoa tem sobrinhos, mas qual sobrinho vai cuidar? Quem vai cuidar? Né? E, na verdade, Alice, você não precisa nem estar doente, né? Sim, não, o ideal é que se você estiver doente, que você não vai nem conseguir num cartório Exatamente, fazer, né? Você tem que fazer na hora que você está bem, na hora né? que você está bem, está lúcida e está podendo raciocinar de uma forma tranquila, sem paixões, assim, você... Justo. E também até conversar com a outra pessoa, né? Falar, olha, eu tô indo no cartório, eu vou fazer isso, vou colocar você, porque eu acho importante, tudo. Ter essa também... A gente até tava brincando lá fora, a gente falou, poxa, o dela, todo mundo tá sabendo 2 bilhões. Se fosse a gente... briga para não querer, Briga né? para não querer, né? Porque ser curador, bem ou mal, é um encargo, então, né? ser curador é um encargo muito pesado. Porque prestar contas. Você tem que prestar contas de tudo. E, diferentemente, para você, a pessoa que é curatelada, para vender algum bem, tem que ter autorização judicial. Não é simples. Então, para você ser o curador, é um ônus. É um ônus, É um fardo, não é um prêmio. Sim. Você normalmente é curador de pessoas que você tem um vínculo afetivo muito grande, né? Muito grande. De querer cuidar mesmo. Por isso que eu acho, Alice, que eu estava até conversando, participando de uma reunião essa semana, sobre a precificação do cuidado. Né? Porque porque é um encargo, né? A economia do cuidado. Sim. Vamos dizer que você nomeia a filha X para ser curadora. Eu acho que nesse documento você já deve falar, olha, ela deve perceber por mês
Sim, porque olha só, X mil Fernanda, eu tenho reais. diversas pessoas que chegam no escritório para fazer inventário e falam, doutora, eu parei de trabalhar para cuidar da minha mãe. E Muitas. agora, muito, a Muitas. gente Eu sabe, conheço muito. várias. E aí fala, doutora, e agora meus irmãos querem tudo, querem levar até a camisola rasgada. E, Exatamente poxa, isso. eu acho errado. Exatamente Mas isso. a Mas lei, o que que por que a acontece? pessoa não fez em vida, O né? cuidado, o cuidado ele não é precificado. Não é. E é um trabalho normalmente invisível e da mulher. Sim. Então, a mulher, É. nas situações de divórcio, normalmente é ela que É ela cuida, que né? cuida. Estou falando de forma geral. 90%, é. É a mulher que cuida, ou seja, não é só o dinheiro de você pagar a escola. Você Sim. tem a questão do cuidado que Sim. tem que ser precificada. E tem também na idade adulta, quando os filhos tomam conta dos pais. Então, tem sempre um filho que toma conta, que leva para o Sim. médico, que, Que às vezes deixa de trabalhar. é assim, que se alija da própria vida para tomar Sim. conta daquele pai e daquela mãe. Sim. Então, o que eu vejo, às vezes, no cartório é que aquele pai ou aquela mãe que é cuidado por esse filho ou por essa filha, normalmente filha, ele deixa a parte disponível dele no testamento para aquele filho ou para aquela filha. E isso não é da discussão, né, Fernanda? Porque aí É. os outros acham que Normal- aquilo foi forjado, que o que filho tá errado. obrigou, Que o filho que- obrigou. Eu escuto isso direto. Não é. É uma, Direto. é uma retribuição para aquele. Assim, eu acho que é bom especificar isso. É em retribuição pelo eu estou deixando isso daqui, ou na hora que você está nomeando para ser curadora, ela vai ganhar X, ou ela vai ter direito a alguma coisa. Sim, algum percentual, sim. Um pagamento Porque não mensal, é- X% da minha Exatamente. aposentadoria. Claro. Não é justo que Eu também acho. uma Eu só também pessoa fique com esse fardo. Que a gente fala é um fardo. Tanto que eu vou te falar, quando eu faço testamento, e são pessoas mais idosas, eu pego, no mínimo, 3 laudos médicos para Sim. comprovar que aquela pessoa não estava senil, não tinha problema nenhum. Porque depois os filhos vão alegar isso. Ó, o meu irmão fez isso porque ela já não Exato. estava bem da cabeça. Né? Eu, falo, se- não. eu escuto Tava isso, ótimo. eu sempre escuto isso o tempo todo. É o Ius Esperniandi. Ele ficou descontente com aquele testamento, assim, até entendo. Ele ficou descontente, não foi Normal, bom para né? ele. Sempre alguém não vai ser beneficiado, Mas né? assim, o fato é que se ele ele entra com uma ação e cria um problema, é o que eu estou falando, Barra alguma tudo. coisa ele vai levar. É esse o raciocínio. Você acaba fazendo um acordo para poder Resolver, se livrar daquilo dali. né? Fora dor de cabeça, né, E Fernanda? ninguém quer ficar enrolado com uma ação há anos, discutindo com o irmão, com não sei quem. Você acaba cedendo. Mas é injusto. Então, eu entendo que é importante essa nomeação de curatela. Sim. É importante dizer que eu quero dividir a curatela, eu quero que receba X por essa curatela. Bacana. Eu acho que... E acabou que então ela fez esse documento. Voltando aqui a Anitta Hall, ela fez esse documento e foi um documento particular, não levou a registro. Não. E aí agora o que tá... Deixa eu te explicar. O que aconteceu? Esse documento, ela até reconheceu, não foi a firma... De todo pior. De todo pior, ela reconheceu firma. Mas o que aconteceu? A justiça, olha que raciocínio mirabolante. Entendeu que aquele documento não seria uma nomeação ou seja curadora, ou seja uma pessoa responsável pelo tratamento médico, entendeu aquilo como uma procuração. E a procuração, quando a pessoa perde a lucidez ou ela morre, ela se extingue. Sim. Então, eles falaram, não, isso aqui já era, isso aqui já era, isso aqui é só uma procuração, isso aqui não vale mais nada, porque ela não está mais lúcida. E a gente sabe que, no fundo, ela não fez dessa forma. Não, pelo menos o que aparece... Não, e se ela fez com a intenção de dar autonomia, né, de dar poderes para ela poder gerir, para ela poder resolver... Era a pessoa que ela confiava. Era óbvio. Isso não era só uma procuração. E essa funcionária, se ela era companheira, ela está na empresa desde 1966. Meu Deus. Ou seja, ela serviu a mãe, a outros Olha, talvez executivos. Eu não sei se ela era companheira ou não, quem sim, somos a gente nós, não tem sabe. como saber, mas de repente até foi uma forma que até talvez o advogado tenha falado, olha, quer saber? Tenta entrar como uma outra situação, porque realmente... Isso daí, é claro, que ela queria claro. você, Sim, não era uma procuração, claro. tá claro, mas
Já que o claro não é aceito, vamos pelo... Porque eu acho que o judiciário ele vem cada vez mais caminhando para acatar essa autonomia privada. Não, muito importante. Então, é o que eu falo, é importante a gente deixar expresso no documento Sim. exatamente tudo que você quer, por que você está fazendo daquela forma, para ficar Bem explicado, bem né? expresso. Bem amarrado Não, ali, né? não havia o que eles fazem muito, a interpretação do falecido, da Meu vontade Deus. do falecido, a interpretação do que... Não, né? Ninguém vai saber. É. Ninguém... A não ser que baixa ali um médium, né? Juiz barra Exatamente. médium, não tem como. Não tem Não tem como. como. E tem uma coisa também que eu queria perguntar a você, que as pessoas, que é uma coisa que tem se falado muito agora, é uma novidade. Eu tive até num congresso em dezembro, foi aqui no Rio, dos cartórios de notas do Aham. Brasil. Você ficou sabendo? Aqui no Sim. hotel. E aí, eles trouxeram muito, falaram muito sobre diretivas antecipadas de vontade. Tá. Que era o testamento vital, né? É o apelido, Mesma coisa, né? o que eu chamo, né? Tem o estádio Mário Filho, o apelido é o Maracanã. Eu A acho que é diretiva meio antecipada isso. de vontade é o testamento vital. Que a vida inteira existiu, mas Sim. que agora tá mais na moda, porque tem questão de você até escolher o tipo. Muitas pessoas, enfim, tendo câncer, tendo outras doenças. Sim. Como que você quer ser cuidado, né? Explica um pouquinho pra gente, pra pessoa entender que curatela é uma É uma- coisa e diretivas antecipadas de vontade, que é o testamento vital, é outra coisa para outra situação, e que é importante também saber. Pode ser que a pessoa queira, né? Exatamente. São dois instrumentos diferentes. Uhum. A nomeação para curador, você pode nomear um curador ou dois curadores, Sim. ou, enfim. Você pode também nomear para decisão de tom apoiada, né? Que você pode ter dois apoiadores quando você tem uma deficiência cognitiva que não é tão grave, que não exige uma curatela. Aham. E lembrando que a interdição também acabou, não existe mais interdição, né? Depois de sim. 2015. Então, a curatela ela é concedida na medida, na extensão da deficiência. Isso complicou para a gente, porque é difícil, às vezes, a gente saber qual é o limite. Mas a diretiva antecipada de vontade é uma outra questão. Sim. É quando você tem uma doença qualquer, você está no hospital e você diz naquele documento que tipo de tratamento você quer Legal. e que tipo de tratamento você não quer. Porque muitas vezes você tem uma doença que é irreversível, Às vezes degenerativa. degenerativa, não tem cura, a gente sabe que A o medicina ainda não final, chegou, o final vai ser doloroso, vai ser às vezes longo. Então, dentro dessa questão de morte, a gente tem três questões, três tipos de morte. Sim. A ortotanásia, que é a diretiva antecipada de vontade. O que quer dizer ortotanásia? É a morte no tempo certo. Ok. É você deixar a natureza... Sem fazer tratamento, sem fazer nada. Que, por exemplo, a pessoa está com uma doença muito grave que não adianta mais dar remédio. Ok. Você dá tratamentos paliativos só para ela Não sentir tanta não dor sentir e dor, tal, enfim. ficar, Ok. Mas não vai precisar operar, ela não quer isso. Não quer isso. Tá. Então, essa é a ortotanásia. A eutanásia, que é a boa morte, que é quando é um crime, né? Aqui no Brasil não pode. Sim, Né? e a maior parte dos países também. Apenas em 13 países do mundo aceitam a eutanásia. Ok. Sendo que só a Suíça aceita estrangeiro. Por isso que as pessoas vão para a Suíça. Não sabia. É. Então o estrangeiro pode ir para a Suíça e chegar lá pedir para sofrer, Exato. para ter a eutanásia? Exatamente. Gente, eu não sabia Antônio disso, não. Cícero, ele foi em 2024. Ele foi para a Não Suíça, sabia porque disso, o Brasil, como uma boa parte dos países do mundo, entende, é um crime. Só é um crime que tem uma atenuante. Entendi. Você, na eutanásia, você vai lá e aplica um remedinho para a pessoa Sim. morrer. Aliás, tem um filme do Almodóvar, é um filme pesado, né? É O Quarto do Lado. Você viu? Com a Julianne Moore, com a... Tilda Swinton. É difícil até seguir até o final. Uau! Mas você vê que ali no filme, eu não me recordo o país que elas estavam, o policial, a Julianne Moore, ela não ajudou, né? A outra amiga, ela tinha um remédio, ela já estava se programou para se matar. Sim. Alugou uma casa e pediu para a amiga ir junto para ela não ficar sozinha. Sim. A amiga não fez nada, mas ela só assistiu, né? Só estava ali sabendo o que a outra... A outra amiga
assim, ela ficou à margem de ter um problema com a justiça. Seríssimo. Sim. Exato. Então, é um tema É. polêmico. Então, e tem, é o que eu falei, da ortotanásia, que é a morte no Aham. tempo certo. A eutanásia, que é você... Sim. É um crime, é um É. homicídio. E tem a distanásia, que é exatamente você ficar prolongando a vida de uma forma desnecessária. Entendi. Mas você- Mas que a pessoa pode escolher também, se ela quiser. sim, ela pode Eu quero escolher. ficar tendo tratamento até, sei lá, surgir um milagre E acontecer. o mais incrível, eu li uma reportagem numa revista especializada. Uhum. O Brasil, ele é a favor da distanásia. As pessoas aqui têm uma questão com a morte, Sim, assim, eu sei. às vezes uma falta de, mesmo de conhecimento, de Sim. de educação. E elas querem levar as últimas consequências e tentar. Eu acho que Até- também, sabe o que que é? É, às vezes a pessoa tem uma esperança de que vai surgir um tratamento, no dia seguinte vai acontecer não sei, milagre. um milagre, uma vacina, uma cura. E a gente sabe que, assim, pode até surgir. A gente teve notícias aí, acho que foi durante o carnaval, né? Do rapaz que voltou a andar? Não, tão maravilhoso, Maravilhoso. gente. Então, assim. E uma médica brasileira, sim, né? maravilhoso. Então, assim, pode surgir sim, mas aquilo ali é uma coisa embrionária, que está começando, que estão estudando. Exato. E a situação ali é muito mais premente. Sim, né? A gente sabe que muitas vezes não tem mas, solução. enfim, eu acho que até isso que a gente está falando, a pessoa ter essa escolha é de cada um. É de cada um. Eu não julgo, eu entendo, eu acho que é Claro. de cada um. A gente- Mas é importante a pessoa saber que ela pode ter essa escolha. Ela pode ter essa Entende? escolha. E o interessante é que às vezes eu tenho dificuldade de que as pessoas entendam Ah. que nem tudo que ela quer colocar no papel É possível. é possível. Por quê? Testamento, então, né? Não? Eu falei assim, porque eu não quero transfusão de sangue, é porque eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero... Eu falei, existe o Conselho Federal de Medicina, tem uma resolução de 2012, a 1995. E essa 1995, que primeiro se falou em diretivas antecipadas. Sim. Que às vezes é questão do médico também, dependendo do que você peça ali, olha, que o papel aceita tudo. Claro. Mas eu não sei se o médico lá vai... Muitas vezes não, né? Muitas Porque ele não vezes. quer ter essa responsabilidade para depois ver a que família, ver ele vai alguém comprar e- um problema. Não, Entre ele comprar o problema e ele aceitar, às vezes, não enfim, vai. é complicado. fora que ele tem também autonomia para dizer vou fazer ou não vou fazer, né? Exato. O, O médico o tem. médico tem essa. Mas esse ele tem um poder, né? protocolo médico, Sim. ele às vezes, então nem tudo que você quer É possível. Né? você pode até colocar no papel, mas nem tudo é eficaz, vai ser possível. É o que eu falo, ó, isso aqui não dá para. E outro ponto interessante também é que nessa nomeação você pode falar assim: olha, se eu não tiver em condições de saber o que Sim. eu quero, eu vou nomear uma pessoa para decidir para mim. Ah, boa. Então, Mas essa olha que pessoa... batatinha quente, hein? Batata Você nomear uma quente. pessoa para decidir se você corta o tratamento, se você vai até o final. Exato, Difícil, é hein? complicado. Mas, enfim, é possível. E É bom não- a gente saber. O importante é a gente ter informação, que eu falei aqui no início, Exato. né? Você tendo a informação, você escolhe o que você quer. Você não precisa. Você não, está você não lúcida, fica... consciente. Sim. E Por isso que eu falo, tem que fazer esse documento. quando tá bem. Quando você está bem, não está afetada por essas emoções, Sim, não, você sim. está tranquila, está pensando racionalmente, sabe o que você quer. É. E agora também, na reforma do Código Civil, essas diretivas de antecipada da vontade, elas já vão para o Código Civil. Ah, legal. Nos direitos de Sim. personalidade. E pelo menos ali na reforma, eles já estão sendo mais abrangentes, falando, olha, se eu não quiser me submeter a cirurgia, a algum tratamento, eles estão Olha, sendo mais maravilhoso. incisivos. Que já está acontecendo muito, gente. É uma demanda que começa a surgir. Eles E dando precisam regularizar ênfase isso. à manifestação de vontade, Sim, à autonomia da sim, parte de sim. querer decidir. Claro, claro. Então, Eu vou dar mais uma pausa tá bom. para a gente voltar falando ainda do caso da é? Anitta. E, não, trazendo quais as possibilidades Uhum. que ela poderia ter feito dentro dessa coisa do planejamento. O que ela poderia ter feito, né? Tantos meios, tantos mecanismos. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tá Vamos bom. dar só uma pausa aqui, tomar uma água e a gente já volta. Voltando aqui, ainda na Anitta Halley, que é tanta coisa que a gente, é uma aula, né? É quase que um curso. É um curso. Mas
vamos contar aqui um pouquinho, e estudando aqui o caso dela, que pode ser, mesmo que você não tenha 2 bilhões no banco, não tem problema, mas enfim, mil outras questões podem afetar a sua vida. E vamos entender aqui o que ela poderia ter feito, né, Fernanda? Poderia ter feito testamento, doação. Em relação à doação, ela fez uma doação para essa Sônia Maria, que é chamada apelido de Suzuki. Ela fez uma doação de uma casa de, sei lá, 30 milhões de Não, reais. então peraí. Então, a que foi nomeada como. A que foi reconhecida União Estável, ela fez uma doação. Ou era Na secretária? verdade, essa. Não é a secretária, não. É a que se diz. A companheira. Não, as duas se dizem companheira. Sim. Mas a A que primeira. foi reconhecida, né? Já foi reconhecida pela Não, justiça, né? Ou não? Acho que não. Porque eu tinha lido que ela tinha sido. Então, pode ser. Eu acho que ainda está. Ainda tá em Os julgamento. dados ainda Sim. estão rolando. E ela se diz companheira, mas não existe nenhum documento. E ela não era casada? Essa Suzuki, ela era casada e, segundo eles mesmos relataram, ela vivia na casa com o marido e com o filho. Mas era como era? Ela trabalhava para ela? Não? Era tipo funcionária Então, dela? a outra parte, né, dos familiares da Sim. Christine, eles alegam que ela era uma dama de companhia. Ela foi contratada para, enfim, dama de companhia, para tipo governanta. Ok. E o marido, e aí ela teve esse filho na casa dela. Teve uma época que ela disse que se separou, Ok. ela foi para fora, mas depois voltou e morou na mesma casa. Todo mundo morou na mesma Entendi. casa. E aí ela pegou, deu uma casa de 30 milhões para ela. Doou e reservou o usufruto para ela, para a Anitta. Ok. Ela fez isso. Ela doou a casa. Então, e essa Sônia, que é a Suzuki, ela mostra várias fotos, As duas muito juntas. muito juntas, mas não existe nenhum documento. E é o que a gente sempre fala, né? É tão O importante. que ela poderia ter feito, então, antes? Vamos lá, vamos dar um passo para trás. Se ela realmente tinha uma união Então, estável, se tinha um relacionamento ali entre as duas, o que elas poderiam ter feito na prática? Esse é o ponto, porque Pode ser que seja o caso de alguém estar ouvindo aí que tem um relacionamento heteroafetivo ou homoafetivo e tem que regularizar, porque para não ter esse tipo de problema, né? Mas a minha dúvida toda é se existia realmente a união estável. Vamos supor que existia. Vamos supondo que existisse essa união, o ideal é fazer uma escritura de união estável. Primeiro, você vai estabelecer a regra, os direitos e deveres daquela união, Sim. o regime de bens. Pode fazer um pacto antinupcial. Você pode estabelecer que é a separação total de bens, Sim. que você vai fazer a renúncia antecipada concorrencial de herança, porque isso já está sendo feito. Sim. Então, você estabelece a regra do jogo. Quando você não pode se casar também, né? Mais fácil até, mais seguro. Eu acho também. Eu também acho, porque as consequências do casamento e da união estável são as mesmas. Só que o casamento é mais seguro. Eu acho também. Porque para o casamento, basta você apresentar a certidão de casamento. Sim, e eu vou falar uma coisa com você. Desculpa aqui te interromper. Eu trabalho com cidadania portuguesa também, italiana. Bem, na Itália nem aceitam união estável. Não aceito. Portugal aceitam, entretanto aceitam entre aspas. Portugal e todos os outros países. Na prática, eu também trabalho com internacional. Quando alguém faz uma união estável aqui no Brasil, para ser reconhecido em outro país, você não tem como pegar aquele documento e levar para outro país. Você tem que pegar aquele documento, reconhecer na justiça. O juiz tem que dar um reconhecimento. Tipo um reconhecimento daquela união judicial. estável. Então, olha só, você tem que... Olha o trabalho. Olha o trabalho. Se fosse o casamento, você só pegava o casamento, Só a certidão apostilava e pronto. levava. Botava uma apostila de A e levava. Olha que... Aí você tem que levar para a justiça, para o juiz reconhecer. Não, o trabalho não parou aí não, é muito pior. Para o juiz reconhecer, aí você vai pegar a sentença com o trânsito julgado, vai apostilar aquilo tudo, traduzir, dependendo do país, né? Para depois você levar para o tribunal desse país. Olha isso. Então, por exemplo, cidadania portuguesa. A pessoa tem uma união estável, depois de 3 anos de casamento, de união estável, casamento, mais filhos, pode pedir a cidadania pelo matrimônio. Aí tem uma união estável. Quando chega a união estável... Já arrepia até. Não, porque é um custo enorme, é um por trabalheira quê, né? danada. Mas, enfim. E aí, eu acho que eu vou te dizer até por quê. Porque já teve vários clientes que eu perguntei também. Eu falei, gente, por quê? Por quê? E aí, depois eu entendi o porquê. Eu vou te falar depois o porquê. Que vários me relataram. E é uma coisa que a gente tem que desmitificar também, porque é uma certa falta de informação. E aí, resumo.
vai pegar essa sentença, depois desse trabalho todo de levar no juiz para ele reconhecer, pegar essa sentença, eu vou ter que pegar essa sentença e levar para o tribunal em Portugal, Nossa. com advogado português, para fazer esse Para reconhecimento admitir lá. de sentença, uma homologação de sentença estrangeira em Portugal, Nossa. para daí eu pegar essas. Olha só. E por que O ping-pong, para eu pegar essa homologação para levar no consulado para daí registrar esse casamento. Para Portugal saber que essa pessoa é casada. Quer dizer, Não então vale você a pena. entende, aceita, mas não aceita? Itália não aceita nem isso. Itália não. Nem isso. Direito canônico. Nem isso. Então, assim, casa de uma vez. Mas por que não? Então, que eu já fiz essa pergunta também, inclusive para amigas. Recebimento de pensão? Não. A pessoa tem uma ideia errônea, antiga, que porque normalmente já é a pessoa que está no segundo casamento, não é do primeiro casamento, é do Tá. segundo casamento, a pessoa que já se divorciou, ela acha que a união estável é uma coisa que é mais distante. Não é um casamento. Entendi. Tá junto, mas tá um pouquinho mais, sabe? Não é aquela coisa do casamento formal. E aí eu falo, olha só, acorda. E a pessoa também literalmente acorda. igual. Não tem diferença as consequências. Tudo igual. E outra coisa, a união estável, ela existe independentemente do documento. Independentemente. É uma situação de fato. Ela começa e ela termina sem documento. Então, você achar que está seguro, porque não tem documento, não tem nada, só está morando. E achar que é menos, que se prende menos. As pessoas acham, olha só. Você está vivendo com comunhão parcial de bens. Pois é, eu já tive pessoas que achavam que a comunhão parcial de bens na união estável era diferente, não se comunicava. Eu falei, Jesus, Caramba. como é que pensa um negócio desse? Não, e é tudo igual, não, enfim. E assim, e aí o que acontece? Casa. Pois é. Casa, que é uma... Mas no caso da Anitta, ela não tem nenhum reconhecimento. Tá, não fez nada. Nada, não tem nada. Então, o que eu sempre aconselho às pessoas... Sim. Você vai fazer qualquer ato, podia ter feito um testamento, Pois que eu sempre coloco, não tem união estável, eu não tenho união estável. A pessoa declara ali no testamento. Declara que não tem. Sim. Sabe que já resolvia, né? essas E ela tem família grande? Irmãs, sobrinhos? Tem família grande, Então é por isso que tá e ela também estava brigada com um irmão que faleceu, e esse irmão, ao falecer no leito de morte, pediu para os filhos continuar a briga, não ceder. Olha eu achei que você ia falar, pedir para os filhos deixarem tudo para lá. Não. Olha, continua, briga pro papai, que a gente, que não, entendeu? Não vamos arrefecer. Então a briga, para um lado de lá, também continua. E para dar mais uma pitada, apareceu uma meia-irmã dela, que a Anitta é filha da eremita Ludgren com Robert Harley. Ok. Parece que esse Robert Harley teve uma filha... fora do casamento. Fora do casamento. E essa só outra... Um pouquinho, só para dar uma pimentinha. Cat, ela tá pedindo... Na salada, ela também tá pedindo... Salada. Ela tá querendo fazer o DNA. Eu não sei se já saiu o resultado, para pedir... mas é até fácil ter irmã viva. Exatamente. Vai ser tranquila. Se for realmente, ela vai reconhecer. Então, eu muitas vezes, eu aconselho fazer essas declaratórias negativas. Como eu já fiz uma vez de um advogado amigo meu, sim, a gente fez uma declaratória negativa de paternidade socioafetiva. Olha só. Como é que é o negócio? Você Por fez quê? Uma declaratória negativa. Ele falou, Ah. Fernanda, eu ajudo um rapaz que é filho de não sei quem, que foi amigo da minha mãe, um negócio, as histórias dessas. Eu ajudo ele há muitos anos. Paguei a escola, paguei a faculdade, ajudei a ele quando precisou, um apartamentinho ali, aluguei. Sim. Mas eu não me sinto pai desse rapaz, nunca tratei como se fosse, eu só ajudei financeiramente, quero que ele vá muito bem, quero muito bem a ele, mas não me sinto pai dele. Sim. Então a gente fez uma declaratória negativa de socioafetividade. Legal. Por quê? Poderia eu nem tinha visto isso, que interessante. Assim, é uma prova absoluta? Claro que não. Sim, mas já para um juiz olhar aquilo vai falar bem. Qualquer declaratória, você vai comprovar que a pessoa declarou. Sim, claro. Mas se é verdade aquela declaração ou não,
Aí Mas olha outros só, meios de é um prova. direito ultra subjetivo essa questão Super, do socioafetivo. Se a própria pessoa super. dizer que ela Não não tem? tinha vínculo nenhum, meu Não Deus, tem. quem vai dizer que tinha? Ah, você não se sente mais? Não, não me sinto, Não, 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 não quero. Então, é importante, às vezes, no caso da Anitta, fazer um documento negativo. É. Porque se ela, vamos assim, partindo Sim. do pressuposto que ela não tem união estável com ninguém, ela faria, ó, não tenho união estável, não reconheço ninguém como filho. É. Porque aí sim, porque isso que eu falei no início, a gente parte da interpretação do que seria a vontade da pessoa. É. Agora, você reconhecer o reconhecimento socioafetivo, quando não é a própria pessoa que faz, é complicada, E que é nesse- muito é subjetivo. muito subjetivo. E nesse caso de união estável, você sabe que eu assinei um inventário, uma escritura de inventário, acho que foi semana passada. E um dos herdeiros, um senhor já casado há 20 anos, na verdade, ele vive em união estável, Tá? não formalizada. E eu perguntei para ele, eu falei, olha, ele falou, eu vivo em união estável. Eu falei, então aí pedindo os documentos Aham. dos clientes, né, eu falei, olha, então se me vê, por favor, a escritura. Ele, não, mas eu não registrei, não. Eu falei, o senhor só vive em união estável, não tá. É só Só verbal. verbal, com filha, com tudo. Filha já mais velha, aí 26 anos já olha isso, de 26. união. 26 anos. Aí, porque é o segundo casamento, é o segundo dela, né? Dela, e eu acho que não, enfim, não formalizaram, tudo bem. Aí eu virei e falei assim, olha, o senhor gostaria, e ele também tá um pouco doente agora, eu falei, olha, o senhor gostaria de resolver de uma vez, o senhor quer que eu coloque no inventário, na sua qualificação, que o senhor reconhece que vive em união estável não formalizada e qualifique ela, Isso. porque isso vai ser um meio É de uma prova prova para sua esposa no futuro. previdenciária. Justamente. Só ela que tem direito. Mostrar que, olha só, o senhor mesmo, na escritura de inventário, no caso da Sim. sua mãe, reconheceu que vivia em união estável Só com a isso. senhora. Né? Aí ele, tá bom, pode fazer assim. Aí a gente fez dessa forma. Eu Se falei, rouba- porque assim, mas você vê, porque as pessoas às vezes Não se 26 anos. não se preocupam. Não casou no papel, não fez um Porque, documento. olha, Alice, quando a pessoa morre casada, você vai pedir a pensão previdenciária. É uma via-crucis. Quando é união estável, Não, é 20 vezes. é 20 vezes mais complicado. Sim. E é o que eu estou falando, não basta só a escritura, porque a escritura é uma prova? É uma Sim. prova. Mas como é uma situação de fato, você tem que trazer alguns fatos para corroborar aquilo que você está falando. Claro, e na prática a gente sabe que ninguém faz isso, né? Ninguém faz. E aí depois... E depois a gente sabe o bolo Onde que vai desaguar. Mas olha, vamos dar mais um intervalo aqui para trazer mais algumas possibilidades que tem e alguns serviços que são importantes, né? Para a gente trazer aqui o pessoal do extrajudicial. Fernanda, conta um pouquinho aqui pra gente sobre essa questão da socioafetividade. Como que a gente pode deixar isso? Porque hoje em dia a gente sabe que tem muito, né? Muitas pessoas estão no segundo casamento e aí tem o enteado, a enteada, que você tem muito carinho, que você cuida. Como que a pessoa pode regularizar isso? Ou até no caso que você contou aqui antes, que eu nem sabia que era possível, negar, né? Dizer que não existe. Que é importante também. É importantíssimo. É que eu falei, eu nem sabia. Eu só falei da negatória, Eu adoro né? esse programa, porque eu aprendo pra caramba também. Eu falei da declaratória negativa de socioafetividade, mas muitas vezes não é isso que você quer, muito pelo contrário. Sim. Você viveu com uma pessoa que já tinha filho, ou não, ou enfim, criou uma criança como filho a vida inteira, e que você quer reconhecer aquele filho, como se filho fosse. Sim. Como você se sente em relação. Quer que ele tenha os direitos. Todos os direitos inerentes à filiação. Sim. Então, apesar da filiação socioafetiva, ela não está positivada no Código Civil, não existe lá. Tem um artigo que fala que a filiação ela pode ser consanguínea ou por outra origem. Sim. Então, foi uma construção que veio com a nossa Constituição, com o princípio do afeto, com a questão enfim, dessa reconstrução do direito de família, dando mais ênfase à afetividade. E da família moderna, né? Porque hoje a gente sabe que às vezes as pessoas não têm um primeiro casamento, tem um segundo, ou cuida de alguma criança, enfim. Exatamente, isso é muito comum. E às vezes você quer reconhecer. Isso é simples. De um sobrinho, né? Você pode fazer uma escritura declaratória
declaro que fulano eu trato como filho, desde não sei o quê, age como pai, ou age como mãe. Lembrando que essa escritura, como a gente falou, ela tem que ser levada no registro civil, Sim. para ser averbada Na essa... certidão de nascimento Exatamente. dessa pessoa. Essa pessoa pode, inclusive, ter um pai, uma sobrenome, mãe biológico, além, né? e vai ter o pai socioafetivo, Sim. ou a mãe socioafetiva. Tanto é que hoje, nas certidões de nascimento, você não bota pai e mãe, você bota filiação. Sim. A multiparentalidade também é outra questão que já está Pode ter superada. 2 mães, podem ter 2 pais, né? 2 e 1, 3... Ou só 2 Aí mães. vai ter 8 avós. Sim, e tudo bem. Cabe todo mundo na certidão. Vai filiação, avós, aí a avó bota... Não precisa mais aquele negócio paterno e materno. E também uma outra fórmula que às vezes... às vezes, bacana, né? A pessoa ter o sobrenome de quem cuida dela, de quem tá ali muito no dia a dia, legal. né? É um Porque ato de até amor. isso é muito... possível, né? Alterar essa questão. Se for maior, é mais fácil. Se for menor, tem que ter hoje em autorização, dia, né? a alteração de nome, de prenome, isso tudo está mais muito fácil. simples. Ai, A partir de Eu 2022, já fiz isso, houve é uma mudança maravilhoso. na legislação. Isso agora é muito simples, muito tranquilo. Você faz direto no maravilhoso. registro civil, funciona bem. E eu vou te falar, eu já peguei, eu sou da época, eu sou mais antiga, né? Eu peguei da época que só podia na justiça. Não, olha, era de sim. matar. E para você alterar Não, nome... e tinha que provar, o Ministério Público pediu Se trilhão você não de quisesse coisas. tirar num divórcio o nome, você tinha que provar que você era tinha... de matar. Mas a outra fórmula que você pode fazer para reconhecer uma filiação é no testamento. Ah, legal. A Eu pessoa já pode fiz colocar. muito isso. Isso fiz antes até do provimento, em 2017. Isso eu já fiz em 2015. Sim. Porque quando você no testamento se reconhece uma filiação, ela Sim. pode ser biológica ou socioafetiva. Ok. É um ato irrevogável. Olha Que o legal. testamento, você faz um testamento hoje, amanhã você pode revogar. Claro. Pode mudar tudo. Mas se você fez uma declaração reconhecendo uma pessoa como seu filho, como sua filha, essa declaração é irrevogável. Então você pode, no testamento, falar: olha, reconheço fulano como minha filha. Porque enquanto a gente está vivo, se tiver um testamento, você consegue parte patrimonial Sim, e tudo mexer, né? que aí Mas nessa parte fica resguardada o direito e... Exatamente, porque às vezes você reconhece a pessoa como filha, às vezes você já quer fazer uma partilha no testamento, você já distribui ali todo mundo igual, como você quiser, da forma que você achar melhor, enfim. Não, e até importante isso, porque a gente sabe que no direito brasileiro ainda, né, não sei se isso vai algum dia ser alterado, mas aqui ainda tem a questão da legítima e da disponível. Então, que você é obrigado a deixar, e às vezes a pessoa quer beneficiar um pouco mais. Então, se ele também entra na legítima, você pode deixar toda disponível e ele ainda vai entrar um pouco na legítima. Esse é o risco. Né? Então é melhor Mas, às vezes, é o que a pessoa quer. É você se antecipar e você pra distribuir ajudar, exatamente da forma como você quer. Você entende que seja justa como você queira, só não precisa ser justa. Às vezes você só quer distribuir daquela forma. O dinheiro é seu, né? Mas é que a nossa legislação ela manda um pouquinho no que a gente pode. Então, toda pessoa que tem cônjuge, companheiro, filhos ou pais, ela só pode dispor da metade do que ela tem. Que é a legítima, que tem que ser resguardada, 50%. Mas lembra, até voltando para o caso da Anitta, né, que pode ter uma reviravolta. Por quê? A reforma do Código Civil, se ela passar, se for da forma com que ela foi redigida, o cônjuge e o companheiro vão deixar de ser herdeiros necessários. Ou seja, ela vai perder. E a sucessão ela vai ser regida pela lei da data do óbito. Então, se a Anitta morrer daqui a um tempo, depois da reforma, é verdade. A companheira já não herda. Já não herda. Não recebe mais mas nada. O filho herda. O filho só se for reconhecido a filiação, ele vai herdar tudo. Olha. E vai herdar sozinho. E vai herdar sozinho. Não vai ter irmã, não vai ter ninguém. Porque ele vai herdar sozinho, como se filho fosse, e a companheira que teria direito, deixa de ter direito. Porque lembrando que a Anitta está viva. Sim, então, você tem razão. E pode ser que ela faleça depois da reforma. A gente está só aqui, né, trazendo... mas é importante a gente quer que ela volte do... Nossa, claro. Seria perfeito. Mas assim, nem que fosse para falar, olha, não é, confirmar... Exato, é isso aqui ou não é isso. Só ela pode dizer. Claro, e seria importante, né? Sim. Mas enfim, tudo bem.
Mas olha, eu queria agradecer. Eu podia ficar a tarde inteira aqui Tem conversando. assunto, né? Muito, vai muito, muita coisa importante e relevante que a gente tem que trazer essa informação. Eu acho que é uma questão social, sabe? De informar Sim. e de forma assim clara, de uma conversa, né? Não é Aberta. juridiquês, não é falando de lei, Sim. é falando e da vida real, do que acontece com as pessoas, É. né? E assim, a gente tá falando aqui de uma pessoa famosa, mas acontece com todo mundo. A gente sabe disso. Toda a família. Toda a Eu tô família, há né? 28 anos no tabelionato. Eu vejo muita o dia coisa. inteiro, diariamente, né? Tem muitas situações Diariamente. desafiadoras. E eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Foi maravilhoso, essa conversa passou rápido. Muito. E, inclusive, fazer o convite quando puder voltar aqui. Eu sei que a sua agenda é difícil, mas quando a gente tiver oportunidade para trazer mais histórias aqui do cartório, Sim. do que acontece, né? Que é tão importante. Tá ótimo. E foi um prazer, uma alegria para mim. Eu queria aproveitar essa oportunidade aqui para te dar meu Que livro, bacana, deixa eu ver. que é sobre o contrato de doação. Sobre aspecto notarial e registral. E prática, teoria e prática, Exato. gente. Isso aqui é o que eu falo que tem que ter em Eu- todo livro. Tem Que que ter a bacana, prática, e eu dou várias dicas Pra de planejamento sucessório, de legal. cláusulas, e de uma E eu- forma simples. Eu já tive em palestra sua sobre doação e realmente é a prática mesmo. Isso é muito importante para quem advoga. Muito obrigada por esse presente. Tá? Adorei. Então, mais uma vez, foi um prazer e uma alegria estar aqui hoje com você. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada, um prazer. Prazer.